Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar de dois temas. Vou primeiro dar aqui a minha experiência e o meu feedback de alguém que negocia como atividade principal e acaba por fazer conteúdo relacionado com trading. Quais é que são os desafios? Qual é que é a motivação para o fazer? E qual é a experiência que eu posso, ou, o que é que eu aprendi durante esta experiência de, acho que 3 4 anos, a passar conteúdo relacionado com trading. Depois também vou fazer uma breve passagem por a estratégia que eu estou a utilizar na conta Instant. Eu nunca negociei numa conta Instant, nunca tinha comprado uma, acabei por comprar uma da Pip Farm, então vamos basicamente dividir aqui o vídeo em 2 partes. Primeiro vou falar deste tema e depois passar então para a estratégia que estou a utilizar, gestão de risco e depois eventualmente num vídeo futuro, vou dar feedback se correu bem, se consegui atingir o primeiro payout, que é o objetivo, chegar a 3%, ou se não consegui. E pronto, e vou ajustar a gestão de risco para depois tentar novamente. Então, eu até se compensa, aliás, se compensa a conta instant em vez do challenge. Relativamente à parte da criação de conteúdo, porque é que eu acho relevante falar sobre este tema? Acho que há muita gente que assiste e que está desse lado com o objetivo não só de negociar e de ser trader, mas até de produzir algum conteúdo relacionado com. É perfeitamente normal nos dias de hoje nós conseguimos, para além de motivar, rentabilizar esse conteúdo, e portanto é óbvio que qualquer pessoa que tenha bons resultados de uma determinada atividade, se o conseguir monetizar ainda mais, passando esse valor ou esse conhecimento, eu acho que o deve fazer. O que é que eu considero que na parte de trading isso pode ser um bocadinho mais complexo? Lá está, com base na minha experiência. Eu tenho a Draw Power há cerca de 3 4 anos, no entanto, negocio há 10. O que é que eu noto desde a criação da Draw Power? No início, ela foi criada com o objetivo de passar o meu conhecimento, juntar pessoas que têm o mesmo gosto pelo trading, passar, basicamente, tentar ajudar no progresso e, obviamente, monetizar também esse conhecimento, sem ser propriamente pelo trading em si. Ou seja, o trading pode nós, enquanto traders, podemos ter fases menos boas e, obviamente, se conseguirmos ter um negócio mais ou menos estável, acaba por tirar alguma pressão ao trading. Isto era o meu pensamento número um. Ou seja, ponham-se desta, ou seja, pensem nesta perspectiva. Vocês têm resultados de trading, sentem que de uma forma informal, quando passam esse valor e tentam ensinar, as pessoas absorvem, têm alguns resultados, então tentam profissionalizar isso e monetizar de uma forma mais consistente. E, hum, e então a Draw Power vem daí, ok? O que é que acontece? Algo que possivelmente era uma ajuda, entre aspas, ou seja, dá a estabilidade de um negócio, enquanto que o trading é algo mais instável. No entanto, eu notei que a minha rotina de trading, ou seja, a forma como eu olhava para o trading e como eu geria o meu trading, não era compatível com manter uma comunidade ativa, produzir conteúdo e estar diariamente disponível para ajudar as pessoas que têm dúvidas. Então, é tão simples quanto se eu tinha uma fase menos boa, eu tinha alguma implicação pessoal, ou o mercado não estava nas condições perfeitas, simplesmente estava de fora. O que é que acontece? O que é que aconteceu ao longo destes 2 3 anos? Isso foi completamente impossível. Ou seja, são raros os dias, muito raros, eu posso dizer que se calhar inexistentes, os dias que eu não olho para os gráficos, ou seja, que não vejo o mercado, que não vejo uma abertura, que não respondo a uma mensagem. Isso é muito raro. Então, o que é que acontece? Aquela parte da limpeza mental de vou-me afastar um bocadinho, vou desligar um bocadinho para tentar limpar, mesmo em termos visuais, limpar padrões, hum, é impossível de acontecer. Claro que se eu podia, por exemplo, delegar alguma desta parte, mas é algo que eu ainda não me sinto confortável para o fazer. Tenho algum receio de que a pessoa ou seja, a pessoa que eu encontro para delegar não tenha exatamente
a mesma postura que eu tenho, ou seja, eu não penso da mesma forma e não tenho os valores da Draw Power bem interiorizados e provavelmente por falha minha ainda não tenho esse conforto para o fazer. Em termos de rentabilidade, também a Draw Power não é rentável ao ponto de fazer isso, portanto, para já, claro que podia ser uma consequência aumentar a rentabilidade, mas para já não é uma opção e eu quero garantir que respondo a toda a gente da forma de vida. Depois, ainda bem a outra parte bastante relevante, que é a parte do conteúdo e da criação do conteúdo, ou seja, tirando a parte de nós termos de estar sempre a par do que está acontecendo no mercado para responder de uma forma lógica, porque mesmo que eu não esteja a negociar, para ir responder, se alguém colocar uma dúvida na comunidade, mesmo que eu não esteja a negociar, eu vou ter de fazer uma análise, vou ter de ver em termos fundamentais o que é que há de impacto, o que é que não há. Ou seja, mesmo que eu não, vamos supor, eu não estou a negociar e alguém coloca uma dúvida sobre um determinado par e que não é, por exemplo, um par que eu negociei. Há toda uma análise por trás que deve ser feita para responder de uma forma o mais correta possível. Então, mesmo que eu não esteja a negociar e que tente estar a desprender-me do que está a acontecer, por exemplo, aquele dia ou aquela semana, vai ser inevitável ter de fazer essa análise mais profunda e, por consequência, é quase um efeito bola de neve, por consequência, depois há a passagem pelos meus pares e isso eu noto que afeta um pouco o meu trading. Isso tem-se notado em termos de resultados, levou também a ajustes muito profundos na minha abordagem, diminuições do watchlist, eu já falei disso em vídeos anteriores, não negociar mesmo pares fora da watchlist, pontualmente eu aproveitava algumas oportunidades, deixei de o fazer. E dividir estratégias por contas, ou seja, isso também foi algo extremamente importante, ou seja, por exemplo, o que estou a fazer agora, challenges de 100k e conta instant, duas abordagens completamente diferentes, sem misturar e, ou seja, quando uma estratégia não está válida ou essa semana não estou a negociar essa estratégia, então essa conta está parada e nem sequer vou lá, nem sequer a abro e basicamente é isso. Depois, o que é que isto implica também? A parte da criação de conteúdo, é óbvio que a parte do trading em si, backtesting, ajustar a estratégia, análise de resultados, é algo que exige algum tempo, mas obviamente que é conciliável com qualquer outro tipo de atividade, seja na parte da criação de conteúdo, seja na realização de outros projetos. Isso é algo que eu não considero tão, hum, ou seja, um ponto tão negativo, até pelo contrário, porque se estão a criar conteúdo de uma forma gratuita, estão a ajudar também de uma forma gratuita e isso tem um impacto enorme de quem está a assistir. E deste lado também, de certa forma, acaba por impactar positivamente, porque sentimos que estamos a passar conhecimento e eu acredito que esse impacto positivo pode ser recompensado de várias formas, e aqui não estou a falar só monetariamente, estou a falar, por exemplo, uma palavra de motivação numa fase mais down pode mudar completamente o caminho. Encontrar, por exemplo, pessoas ou parcerias relevantes e que sejam bastante benéficas a longo prazo, e lá está, não é só a recompensa aqui não é só monetária. E se estão a pensar também só numa recompensa monetária, garanto-vos que se fizerem as coisas bem, a recompensa monetária vai demorar, porque nesta indústria o que capta clientes, o que capta membros, por exemplo, para a comunidade, é mostrar resultados, ok? O que é que acontece? É pouco provável vocês terem diariamente resultados para marketing, ou seja, isso é quase que impossível, a não ser que estejam numa comunidade enorme, que em Portugal eu acho que não há nenhuma, ao ponto de diariamente haver conteúdo de marketing para, hum, ou seja, diariamente haverem ganhos que sejam atrativos para marketing. Isso também não iria passar uma imagem real, porque se em 100 membros há dois por dia que publicam ganhos e se vocês partilham esses ganhos, não é a realidade nem sequer de 10% das pessoas que estão naquela determinada comunidade. Eu sou mais apologista do conteúdo ser à base de passar algum conhecimento, algum know-how e não focar só ganho, 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 payout, 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 porque isso é resultado de todo um processo, de um estudo, de um foco que é exigido para qualquer um que entre na comunidade que entrar, que consuma o conteúdo a consumir,
Ou seja, para chegar ao resultado vai ter que passar por esse processo de aprendizagem, então eu foco mais aí nessa parte. Claro que isto tem a tal consequência que é muito mais demorado em termos de o negócio em si ter resultados, porque é óbvio que é muito mais atrativo publicar só os ganhos e valores irrealistas de forma consistente, do que passar então conteúdo de valor. Com isto, eu não quero dizer que são só pontos negativos, longe disso. É muito bom ver o impacto positivo nas pessoas, é muito bom ver pessoas que chegavam, por exemplo, à comunidade que não sabiam negociar, que não tinham experiência e que têm resultados. Claro que isto não é toda a gente, longe disso. Há um grupo muito restrito de pessoas que consegue chegar a esse ponto e são as pessoas que fazem o que os outros não estão dispostos a fazer. Tão simples quanto isso. Ou seja, um bom foco, aliás, uma boa dedicação aliado a um suporte real e de valor, tem tudo para dar certo. Mas é preciso um trabalho de ambas as partes. Isto pode ter parecido um bocadinho lamechas, mas eu acho que é muito importante porque, pelas mensagens que tenho recebido, claramente há muitas pessoas desse lado que começam a ter alguns resultados e têm algum interesse no, na, ou algum gosto pela criação de conteúdo e querem no fazer, então eu acho que isto pode ser útil. Pensem sempre numa perspectiva a longo prazo, não olhem tanto para a rentabilidade e com o passar do tempo, se fizerem as coisas bem, os resultados monetários são uma consequência, tal como no trading os resultados são uma consequência do esforço que pomos no processo. Quando começamos a criar conteúdo ou criamos uma marca, vai ser igual. A rentabilidade dessa marca e a solidez do negócio vai ser uma consequência do foco que vocês põem no processo, na qualidade do produto e na visão que têm e valores acima de tudo. Agora vamos passar para o que interessa mais ainda, que é, vou-vos explicar então qual é a estratégia que estou a utilizar em termos de gestão de risco na conta Instant. Então estou aqui no site da Bip Farm e a conta que comprei é de 20k. Esta conta tem máximo de 2% de risco open. Se passarmos este limite, não perdemos a conta, recebemos apenas um aviso, ou seja, isto é em equity, daily drawdown. Temos 6% de trailing máximo de loss. Aqui esta regra, os 6% está ok, porque aqui nunca vamos operar com 1% de risco por causa da regra de consistência, mas já vamos falar disso. E em termos de trailing também não há grande problema, porque o objetivo desta conta é levantarmos logo o profit. É pouco provável passarmos então estes 6% de trailing drawdown, visto que sempre que temos um payout, o drawdown é reposto. Depois temos 3% de mínimo payout, podemos fazer todas as sextas, assim como nas regras de challenge. Em termos de leverage, também 1 para 30 é irrelevante, não precisamos de mais leverage. O profit split mantém-se igual como nos challenges, baseado no nosso rank, e 25% de daily consistency score. Aqui é o que é a dúvida que surge bastante. O que é que isto significa? Se nós vamos fazer um payout de 3%, ou seja, $600, não podemos ter nenhum dia de profit fechado superior a 25%, ou seja, significa que não podemos ter nenhum dia que nos dê mais de 150. Então, nós temos uma conta de $200.000, em que o primeiro payout são 3%, ou seja, $600, e temos uma regra de 25% de consistência, significa que cada dia não pode ultrapassar $150, ou seja, que é basicamente 25% desse valor aí dos $600. Como é que nós vamos fazer aqui a gestão de risco? O nosso objetivo vai ser basicamente ter 4 dias em que fazemos $150. Claro que é uma grande probabilidade destes 4 dias não serem seguidos, e para isso, obviamente, vamos precisar possivelmente 2 a 3 semanas para conseguir um payout, assumindo que resulta, obviamente, pode não correr bem. Então, qual é que vai ser aqui a gestão de risco? Vai ser 1 para 2, ou seja, vamos arriscar 0,35% com um retorno esperado de 0, eu pus 75, mas é 70, ok? De 0,70%, e, e vamos fazer uma trade por dia, em média. Claro que podem acontecer dias que não temos validação de setup, mas aqui
o expectável será então termos uma trade por dia. O objetivo é chegarmos então aos 3% e depois ir escalando, ou seja, a partir do momento que conseguimos o primeiro payout de $600, a conta está gratuita, já estamos em profit. Esta conta custa $400, sendo que conseguem obter um desconto de 30% ou 50% se preencherem agora o questionário. Fica a $280 ou 200, dependendo do desconto que tiverem a usar. E recebem então desses $600, $480. Neste caso, 80%, visto que estou no rank 2, se estiverem no rank 3, recebem 85%. E aqui, para o primeiro payout, o que é que acontece aqui? Nós fizemos apenas 3% e não tivemos de passar o challenge. Claro que a regra de consistência faz com que não seja mais difícil, não é impossível, mas atingirem um payout, por exemplo, 10% numa conta instant é menos provável. No entanto, com esta estratégia parece-me até bastante possível ter um payout, por exemplo, de 2 em 2 semanas, o que em termos de rentabilidade, tendo em conta que investiram $280 ou 200, no caso da conta de 20 mil, estar a fazer este valor de 2 em 2 semanas ou de 4 em 4 seria interessante, e depois escalarem também eventualmente para uma conta maior ou até para um challenge. Preferirem um investimento menor e ter de fazer o challenge, eu considero que a longo prazo, se conseguem manter a consistência, a modalidade de challenge pode ser mais interessante e dar até um retorno superior em termos monetários. Aproveitar para fazer então aqui uma despedida enquanto levo a bicicleta a encher o pneu. Acho que tive um furo. Obrigada por terem assistido ao vídeo, espero que tenha sido útil, que tenham gostado e contem então com o update, quer do challenge de 100k, quer com a aplicabilidade desta gestão de risco. Vamos ver se funciona, se conseguimos o payout ou se não conseguimos, e se não conseguimos, ver o que é que dá para ajustar, o que é que falhou, porque também ao pôr em prática agora vou conseguir perceber se havia uma gestão de risco mais eficiente. Subscrevam o canal e vemo-nos no próximo vídeo.